A alma, segundo as tradições filosóficas, ela provém do éter, a busca do conhecimento que de algum modo já lhe pertenceu, mas se perdeu. Para Platão, essa busca ela ocorre por meio da contemplação, uma atividade que aproxima a perfeição das ideias, mas que é turvada pela materialidade do corpo. No pensamento platônico, o mundo sensível é considerado degenerado e mundo das formas ideais, sendo a geometria e a matemática as manifestações mais puras desse saber, da abstração. Desse modo, a contemplação platônica ela implica uma dissociação entre alma e corpo, em direção ao que é eterno e imutável. Em contrapartida, Aristóteles, seu discípulo, propõe a ideia de tabula rasa, em que a mente humana é inicialmente desprovida de conhecimento inato, sendo em vez disso sensibilizada e moldada por meio da experiência sensível. Conhecer o mundo torna-se então uma questão de impressão de sentido, que atua como carimbos sobre a mente. Um processo em que a experiência direta constitui o alicerce do saber humano. Em continuidade, Santo Agostinho, que viveu no final do período da Antiguidade, do século VI, antes do início da Idade Média, mas que foi de suma importância para o que conhecemos hoje sobre pensamento medieval. Agostinho integrou conceitos platônicos, especialmente sobre a verdade e o conhecimento, em uma perspectiva cristã, influenciando a teologia e a filosofia ocidentais por séculos, onde a dimensão introspectiva em que a verdade se manifesta por meio de um diálogo entre o espírito humano e o divino. Assim, a busca pela verdade torna-se uma jornada de conversão interior. Contudo, os pensadores cristãos, quando reinterpretam as noções gregas, implementam uma performatividade de poder que se manifesta no próprio ato de se fazer falar. No contexto da confissão, longe de apenas silenciar, cria-se um espaço de controle e permissão que determina o que pode ou deve ser dito. Dessa forma, esse jogo de proibição e de permissão não apenas vai moldar a conduta individual, mas vai configurar a própria realidade social em que vivemos. Mais para frente, Kant vai oferecer uma síntese entre o empirismo e o racionalismo, quando introduz a sua filosofia transcendental. Para Kant, a experiência sensível é o ponto de partida para o conhecimento, mas esse conhecimento é organizado por uma estrutura a priori, que dá a forma à percepção da realidade. Sua visão é como se houvesse uma rede de categorias estruturais que antecedem a própria experiência e permitem a compreensão do mundo. O pensamento cartesiano, a dualidade entre a mente e o corpo é intensificada. Descartes ele estabelece uma separação rigorosa entre o corpo material e a mente racional, fundando o conhecimento sobre uma base intelectual e dedutiva. A tradição filosófica ocidental, então, percorre um trajeto que de Platão a Aristóteles, a Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Francis Bacon e Descartes, culmina em uma tradição racionalista que busca no conhecimento uma produção de sentido estruturada. A partir do olhar genealógico de Michel Foucault, podemos compreender que a continuidade dos discursos não vai se restringir apenas à filosofia, mas vai permear todos os tecidos da sociedade. Foucault argumenta que as transformações nas ideias e nos sistemas do pensamento surgem como relaborações de discursos e práticas anteriores, diretamente influenciadas por acontecimentos históricos, econômicos e políticos. Para ele, cada época é marcada pela presença de discursos dominantes e circulantes, que moldam como a realidade é apresentada e compreendida. A genealogia Foucaultiana vai nos revelar que a mudança nas estruturas de saber e nos modos de pensar são, em grande medida, apenas respostas aos acontecimentos e às forças sociais em jogo, que se materializam em práticas e instituições, consolidando novos modos de conhecimento e formas de poder. Foucault, em Verdade e Subjetividade, apresenta uma análise profunda sobre como a individualidade, o discurso, a coerção
e a verdade se entrelaçam e se reorganizam de maneiras complexas. Ele argumenta que a verdade não é uma representação cristalina da realidade, mas sim uma construção discursiva moldada por uma série de procedimentos aprendidos no seio de uma comunidade. Portanto, a verdade não é uma entidade objetiva, é um produto da ação do poder sobre as ações dos indivíduos. Foucault também explora a historicidade da concepção do eu moderno, destacando que tudo que define o sujeito está relacionado à formação de certos tipos de conhecimento. No Ocidente, por exemplo, esse conhecimento ele é estruturado em torno de formas e normas mais ou menos científicas. Ele analisa a formação do conhecimento nas sociedades modernas, para descobrir quais foram as práticas discursivas, as institucionais e as sociais a partir das quais essas ciências surgiram. Foucault vai investigar como um discurso emerge dessas técnicas e passa a ser considerado verdadeiro. Essa abordagem permite entender como a verdade é produzida e como ela é utilizada para controlar e moldar os indivíduos. A escola moderna é um exemplo perfeito disso. Ela é um espaço onde o poder é exercido sobre os indivíduos, produzindo um saber que é então utilizado para controlá-los e moldá-los, de acordo com os padrões sociais e econômicos. A escola é um local onde a individualidade vai ser destruída, onde os indivíduos podem aprender sobre o mundo, sobre a verdade, mas eles também são ensinados a se comportar de acordo com as normas e os códigos sociais. A natureza é apresentada por Francis Bacon como o grande adversário do homem, o projeto da modernidade. Refere-se à tentativa fáustica de submeter a vida inteira ao controle absoluto do homem sob a direção segura do conhecimento. Mas esse projeto, ele tem uma instância central, que é o Estado. E as ciências sociais, elas se tornaram peça-chave para que esse projeto de organização e controle da vida humana desse certo. O fenômeno das ciências sociais, ele não é aditivo ao contexto do controle social, mas ele é formativo desse. Vivemos em um tempo em que o extermínio é praticado e legitimado sob o véu do Estado de Direito. Mas o que é de fato esse Estado? Para o olhar jurídico tradicional, o Estado é apenas a comunidade territorial governada por um poder legítimo. Já na geopolítica, especialmente a de Foucault, o foco está nas relações de poder. A intensificação da barbárie revela uma dualidade. O poder moderno ele deixou de operar apenas pela exclusão e pela morte. Agora ele atua administrando a vida de alguns, gerindo populações, normalizando corpos, integrando diferenças, não para respeitá-las, mas para absorvê-las dentro de um projeto de controle. O poder moderno deixou de operar apenas pela exclusão e pela morte. Agora ele atua administrando a vida, gerindo populações, normalizando corpos, integrando diferenças, não apenas para respeitá-las, mas para absorvê-las dentro de um projeto de controle.